O Sugar Baby chegou ao centro das investigações depois que surgiram indícios de que ela recebeu um apartamento de 4,3 milhões de reais ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Mas o Sakamoto do UOL fez uma pergunta que precisa ser respondida. Vamos falar sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa tarde, Daiane Oliveira. Vamos falar aí sobre o caso Vorcaro, do caso do Banco Master, e este apartamentinho pequeno, deve ser assim, uma merrequinha de 4,3 milhões de reais. Uma besteira, né? Que fica apenas no coração comercial de São Paulo, na Faria Lima ali, né? É um apartamento, e é uma coisa, tá, Ana, de uma das maiores torres de São Paulo, e fica, ele só não é a cobertura, ele é um andar abaixo da cobertura, mas é um andar altíssimo, então a gente Ah, imagina não é uma que não cobertura? Que tem, absurdo. não é uma cobertura, ele não deu uma cobertura para a moça que aí, de acordo com as informações, foi intitulada como a Sugar Baby aí do Vorcaro, mas tem um questionamento a ser feito em relação a isso, eu acho importante que a gente faça. Essa matéria foi amplamente divulgada, porque foi uma matéria que foi coletada pelo pessoal do UOL. Vou te pedir para colocar na tela, Ana, a gente vai ouvir a explicação da trama que fez chegar até essa moça, que, de acordo aí com as informações que passaram, é influenciadora, expõe nas redes sociais uma vida de luxo, viagem para a Grécia, bolsas, carros, né? Sabe tudo aquilo que, né, chama muita atenção aí de determinados seguidores, e ela se coloca nessa posição, né? Ela informa que é bancada pelo Vorcaro, pelo menos ela era bancada pela outra pessoa, a pessoa anterior com quem ela teve uma relação e também teve envolvimento aí com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Então, ela estaria, de acordo com as investigações, nessa mesma posição com o Vorcaro. Vamos ouvir, Ana, por favor. Eu ia fazer um comentário, mas deixa pra lá. É... A Bora, esposa bora do ouvir. Vorcaro não gostou de nada disso, a gente sabe, mas é um É, pouco pior do que a gente imagina esse caso, ainda é mais escandaloso. bora O lá. Daniel Vorcaro, banqueiro do Banco Master, que foi preso na Operação Compliance Zero, a gente sabe, depois ele foi solto uns dias depois, ele fez uma doação de um apartamento de luxo no valor de 4 milhões e 300 mil reais para Carolina Trainotti. Quem é Carolina Trainotti? Quando nós vimos, né, a doação desse apartamento, fomos pesquisar quem era a Carolina Trainotti. Carolina Trainotti, ela é ré por lavagem de dinheiro em favor do Roulis Magalhães, que é réu também no mesmo processo por tráfico internacional de cocaína. Qual que é a Eita. acusação que pesa contra o Roulis? A acusação diz que ele traficava cocaína para a Europa usando os jatos executivos. E no âmbito dessa investigação, que começou com a apreensão de uma carga de cocaína num desses jatos executivos, os investigadores constataram que a Carolina Trainotti recebeu 271 mil de intermediários do Roulis Magalhães. Então, a denúncia que pesa contra ela é de lavagem de dinheiro de dinheiro que teria sido obtido, então, por meio do tráfico internacional de drogas. Então, eram feitos repasses para a conta da Carolina Trainotti. Geralmente, esses repasses eles eram feitos por um esquema chamado dólar cabo. Então, o réu por tráfico internacional de drogas fazia uma remessa em moeda estrangeira para um doleiro aqui no Brasil. Segundo a investigação, essa moeda estrangeira ela era obtida justamente com a venda, com o tráfico, né, da cocaína na Europa. E depois esse doleiro fazia repasses em real para a conta da Carolina. Os investigadores acharam um valor de 271 mil reais transferidos para ela. Então, a denúncia de lavagem de dinheiro. O que a Carolina Trainotti diz na denúncia? Pedir para você segurar um pouquinho, por favor, né? E aí vocês vão perguntar, o que é que isso tem a ver com o Vorcaro, o Banco Master até agora? Nada, só esperem porque vai entrar ainda o Vorcaro e o Banco Master. A gente está falando apenas do histórico da Carolina, após as investigações, né, que foram feitas pelo UOL, depois do nome surgir envolvido aí nesse apartamento. E um detalhe, a transferência desse apartamento, né, que estaria ali em nome que estaria em posse do Vorcaro, não em nome dele, mas em posse dele,
aconteceu em dezembro de 2024, no final do ano passado, e o nome dele continua oculto para Carolina. Então, tem uma coisa muito estranha e escusa aí nesse processo de transferência. Vamos lá, Ana. Defesa dela, ela diz que ela era sugar baby do Rowles Magalhães. Ai, desculpa. A defesa diz que ela era sugar baby. É ótimo. Vamos lá. Então, sugar baby, né, para quem não sabe, são mulheres jovens que se relacionam com homens mais velhos que custeiam as suas despesas financeiras. Então, quem está defendendo a Carolina Trainotti nesse processo por lavagem de dinheiro é um advogado que também atua em algumas ações em favor do Daniel Vorcaro. Agora a gente chega nele. E no final do ano passado, então, a Carolina recebeu esse apartamento como doação. Ela mora nesse apartamento, é um apartamento de alto luxo. Ele fica localizado ali na região da Faria Lima, que é o centro financeiro do país. Ele está a uma caminhada de curta distância do shopping JK Iguatemi, um dos shoppings mais chiques, né, de São Paulo. Também está uma caminhada de curta distância do próprio Banco Master. Então é um imóvel... Que isso? É uma propaganda do imóvel? de luxo muito bem localizado naquela região, fica num dos prédios mais altos de São Paulo. Ele está no penúltimo andar, tem uma vista maravilhosa. E nessa doação, a gente vê então que a Carolina recebeu esse imóvel, realmente foi uma doação, né? O nome do Vorcaro não aparece, mas como que a gente sabe que ele está ligado ao negócio? Porque quem era dono desse apartamento era uma empresa do Vorcaro, uma empresa da qual ele é sócio. E depois esse apartamento foi transmitido para uma outra empresa, e essa empresa é uma sociedade anônima fechada, né, que os donos são mantidos sob sigilo, mas a gente sabe que essa empresa ela tem vínculo com o Daniel Vorcaro, porque ela é dona da mansão de 36 milhões de reais, onde ele vive em Brasília, e também do apartamento de 50 milhões de reais, ali na região da Faria Lima também, onde ele vivia, e um cunhado dele foi o diretor dessa empresa durante 4 anos. Então, essa empresa, a gente já tinha falado dela aqui, inclusive, Fabiola, porque a gente tinha feito uma... Você vê o que é o pobre, né? Eu tava achando, assim, um apartamento de 4 milhões, assim, nossa, um apartamento de 4 milhões. Ele morava num apartamento de 50 milhões. Pois é, também na região da Faria Lima, tinha a mansão dele em Brasília, e assim, essa empresa, né, que foi dita aí que comprou a mansão, que detinha a mansão e também o apartamento, e fez a doação para a Caroline, é uma empresa que também está envolvida em outras investigações, e quem administrava era o cunhado do Daniel Vorcaro. Então, existe uma relação muito próxima e forte. Mais uma vez, tá, Ana? Eu também fiquei chocada e fui descobrir o que tinha nesse apartamento. Ele está no 37º andar do edifício de luxo. Ele tem apenas 113 metros quadrados de área privativa e 231 metros quadrados de área útil, quase nada. O imóvel está localizado, né, inclusive perto do Banco Master da Faria Lima. E é um prático, prédio... né? Vamos combinar. Bastante. E é um prédio que tem espaço de lazer, tem piscina de borda infinita, piscina coberta para natação, academia, sala de pilates, achei interessante, inclusive, cozinha gourmet, área para cabeleireiro e salão de reuniões. O morador tem direito a 3 vagas na garagem, inclusive o prédio tem um manobrista à disposição. E aí a pergunta é, quem doa um apartamento de 4 milhões? Acho estranho, né, essa doação. De fato, doação, ela não desembolsou 1 centavo para receber esse imóvel. E aí, Ana, eu acho que a gente precisa trazer a pergunta do Sakamoto, que para mim é a mais pertinente de todas, que é isso aí, na tela, que a opinião do Sakamoto é, a Caroline... Cadê minha tela? Sumiu. Peraí. Sumiu? Quer que eu coloque? Ah, não, aqui, chegou. Pronto. A gente quer saber se a Carolina, de fato, ela é uma sugar baby ou ela é uma lavanderia de Vorcaro. E aí vem a investigação da Polícia Federal que precisa responder isso aqui. Porque a gente leva na brincadeira, poxa, sugar baby, ele tem o direito de ter a vida dele, a relação dele, ninguém tem nada a ver com isso. Mas é estranho, ninguém doa 4 milhões, não foi uma transferência, não é assim, o apartamento não continuou com a empresa dele, da família dele,
e a moça podia morar lá, podia utilizar, não, foi transferido para o nome dela. Então, há algo de errado nessa relação aí que precisa ser investigada a fundo, inclusive dado um histórico de uma pessoa que já está no processo de lavagem de dinheiro. E o que a gente vê do Vorcaro era uma ligação aí com pessoas de altíssimo padrão, altíssimo luxo. A gente vai falar, inclusive, da relação, né, da contratação da empresa de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes, também por um valor milionário, né, ao longo de 3 anos. E aí, qual é o interesse do Vorcaro de doar esse apartamento e de manter um padrão altíssimo para uma pessoa que já tinha um histórico de lavagem de dinheiro? Então, deixo aí a pergunta do Sakamoto no ar, porque é muito interessante que a polícia continue investigando o que vem acontecendo no caso do Banco Masters, viu, Ana? Eu acho curiosíssimo, Dai, que essa gente muito rica, você veja, né, como a gente é injusto com eles, assim. Fica aí pedindo taxação de grandes fortunas, fica aí pedindo investigação sobre fraude em banco. Eles são tão generosos, você veja, né? Ele deu aí um apartamento para a moça, um apartamento de quase 4,5 milhões, né? Leva autoridade para cima e para baixo em avião, dá festa pra galera. É uma gente muito legal, né? Muito generosa, assim. Eles compartilham todo o dinheiro que eles têm. Eu acho que a gente é muito injusto com eles. Ai, ai. Eles geram emprego pra Polícia Federal que tá investigando agora. Exatamente. Isso é comunismo praticamente, não é? Ele não está dividindo aí com os mais pobres, né? É tudo comunismo isso daí. Nada suspeito, certamente nada suspeito nas atividades aí dessa moça recebendo o apartamento de 4 milhões, né? E nada suspeito do cara simplesmente. Quem nunca se emocionou assim na vida e deu um apartamento de 4 milhões para alguém? Acontece, né? Você fica empolgado aí, quer agradar a jovem que se auto-intitula Sugar Baby. Eu nunca vi uma defesa dessa, Daiane. A defesa afirma que ela é Sugar Baby. Isso, então as transferências é porque ela era bancada, alguém pagava as contas dela, e não porque teria algo ilícito, e ainda, né, não houve uma condenação, ainda está no processo de investigação. Então, de fato, a gente precisa aguardar todo o histórico anterior e esse novo agora da relação com o Banco Master para saber o que aconteceu. Mas só tomar uma coisa, tá? O Vorcaro, ele já saiu do presídio, ele já voltou ali para a sua prisão domiciliar. A mulher dele não gostou nada disso. Isso é uma certeza. E aí era o outro ponto que eu queria levantar rapidamente, tá? É porque essas pessoas, elas são muito bondosas, muito generosas, elas dão presentes de forma tão abnegada, assim, e dão festas e carregam pessoas em aviões e tudo mais, que aí, né, elas podem contar também, e a gente tem uma lição a aprender com eles, sabe? Quando elas precisam, se vem no momento, assim, por exemplo, de uma prisão, né, com uma investigação aí de fraude e tal, elas podem contar com a bondade dos outros também, porque elas, é dando que se recebe, não tá escrito na Bíblia? Em algum lugar, eu suponho. Que é dando que se recebe. Aí você pode contar também com a bondade das pessoas e saber que você vai estar sempre bem e protegido. E é apenas isso que eu vou falar, porque é tudo que o meu advogado me permite nesse momento. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Ficamos por aqui. Torcer. Se alguém quiser me dar aí um apartamento de 4 milhões, eu não aceito, não. Eu prefiro uma casa. 4 milhões no apartamento de 100 metros quadrados, não interessa que é na Paulista, pô, se fuder. Olha, eu aceito, com quintal digno de um dog alemão eu tô precisando, hein? Então fica aí a recomendação, se alguém quiser aí me dar um apartamento de 4 milhões, eu tô aceitando. Ana, e a gente volta. Eu só aceito. A gente vende, pega... Só aceito, vende, compra casa, né? Tem razão, também tá me faltando aí empreendedorismo, né? Vende e compra uma casa. Então eu aceito. Pode ser um apartamento de 50 metros quadrados. Se valer 4 milhões, tá bom pra mim. Ficamos por aqui.
E voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.